Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Geohistoriano comigo, professor Marcelo. E o tema de hoje, pessoal, nós iremos abordar Primeira República, Mudanças e Permanências, parte 1. Só que eu não vou estar sozinho, vou estar aqui com dois colegas que vão aí compor aí nosso bate-papo. Professor Tiago, tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Meu nome é Tiago, eu sou professor de Maranguape Calcaia. Quero agradecer o convite, tá certo, do professor Marcelo, dividir esse momento com o professor César. E eu espero poder contribuir de alguma forma nesse bate-papo da melhor forma possível, certo? Vamos lá. Beleza, professor César, saudações. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou professor de História em Maranguape. Agradeço o convite ao professor Marcelo de estar no canal Geohistoriando. E, principalmente, uma tarde entre colegas, para a gente pensar a Primeira República ou a famosa República Velha. Então, pessoal, não deixe de se inscreverem, certo? Curta e compartilhe o nosso vídeo, fechado? Bom, os pontos que nós vamos bater um papo aqui legal é sobre, como eu falei, Primeira República, Mudanças e Permanências, parte 1, onde destacaremos a queda da monarquia, a divisão da República, Constituição, 1891, governo da espada e governo da oligarquia, onde destacaremos também a política, com a política dos governadores, política do café com leite, o coronelismo e o voto de cabresto. Então, simbora, Como diz aí meu colega César, coloque aí. Então, gente, eu posso iniciar falando o seguinte, que a queda da monarquia, os fatores que levaram essa queda, ela não foi agora no final do século XIX, ela teve também força durante o século XVIII. Então, a gente pode pegar aí, por exemplo, vários movimentos rebeldes, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, Confederação do Equador, foram movimentos que tinham caráter também e defendiam a implantação da República. Então, a gente vai percebendo aí que esses fatores também vão, de certa forma, aí, contribuir para o desgaste da monarquia, não é isso, pessoal? O que vocês acham? Vamos lá, teve também outros movimentos que tiveram uma contribuição no período da monarquia, que foi a cabanagem e a farroupilha, que levantaram essa bandeira da República. Eu acredito que se a gente for analisar, teve dois grupos que chamou bastante atenção, que enfraqueceram esse governo monárquico. A gente pode, para quem não sabe, monarquia vai ser um sistema que a gente tem a presença do rei, onde vai ser concentrado os poderes na mão deles. Teve dois grupos que ajudaram a enfraquecer esse movimento, foi a elite econômica, que não tinha uma participação efetiva, principalmente quando eu falo a questão do café. Não tinha essa participação política, porque o poder era concentrado na mão da monarquia em si, Dom Pedro II. E o outro grupo que enfraqueceu esse período monárquico, principalmente na época de Dom Pedro II, vai ser a questão dos militares. Percebe-se que após a Guerra do Paraguai, o governo não existia uma militarização organizada, existia algo muito fragilizado. Então, e também não se tinha muita participação política. Então, esses dois grupos contribuíram para o processo de enfraquecimento monárquico, e aí a gente vai ter a proclamação da República. Exatamente. Só lembrando, que nós temos também a questão da igreja, que o imperador indispôs aí com a igreja ao prender dois bispos, que decidiram se posicionar contra a maçonaria, lembrando que o Dom Pedro II era maçom. E aí? As gafes. Eu queria corroborar com o Thiago, lembrando que o Manifesto Republicano é lançado em 1870, logo após a Guerra do Paraguai, porque a guerra colocou toda a fragilidade do Império. É um ponto bem importante que cria fissura entre a elite e o governo, Exatamente. Então, colocando aí o slide, a gente já pode perceber aí que esses foram os fatores, pode passar aí o próximo, esses foram os fatores que levaram aí à queda da monarquia, do Império, Que foram justamente o movimento republicano que nós falamos agora, a questão militar, pós-guerra
né, vamos dizer assim, do Paraguai, os militares queriam maior participação política, né, religiosa, a questão da maçonaria, e abolicionista, né, pessoal, diga-se passagem, que foi, vamos dizer assim, um dos principais fatores. Para agradecer a questão religiosa, o Papa Pio IX, se eu não estou enganado, ele foi um dos que foi contra a questão da maçonaria. Porém, Dom Pedro II, ele tinha essas relações muito estreitas com a maçonaria. Porém, ele tinha como imperador e como líder, né, no poder monárquico, decidir se aceitava ou não as doutrinas ou a imposição do Papa em si. E ele não aceitou. E daí começa essa questão que a gente chama questão religiosa, certo? Que ele tinha dois caminhos. Ou ele aceitava ou não aceitava, e quando ele não aceitou, ele comprou essa briga na época. Então, esse foi que levou também outro grupo a enfraquecer esse processo de república. Uhum. Aí vem agora, né? Monarquia para a república. O que mudou? Né? É um outro ponto também. Vem aí a Primeira República ou República Velha, né? 1889, 1930, proclamação ou golpe republicano? E o povo? Será que o povo participou? Né? Vem aí alguns questionamentos que a gente pode destacar. A gente estava falando da proclamação da República. Eu sempre gosto de pensar a história a partir de conceitos mesmo, que porta experiência. Como o Thiago bem falou, quando eu penso em monarquia, eu penso no regime de homem centralizador, que o governo emana de uma única pessoa. A república tem uma ideia contrária. A república é a coisa pública, né? Vem de res pública, onde toda a sociedade cria mecanismo de diálogo e cria esse espaço ou essa nação. Então, você tem dois conceitos imbricados aí, que é a república e a cidadania. Um espaço público, onde há espaço para a participação de todos. Lógico que esse espaço, que é o cidadão, muda ao longo do tempo. Quando eu penso na Grécia Antiga, o escravo não era cidadão, a mulher não tinha direito à cidadania também. Isso a gente vai até o século XX. Mas a república pressupõe a participação da maior parte da população. No Brasil, eu penso que a gente nunca separou o público e o privado. Isso é uma grande questão da república. Basta lembrar hoje, mudança de permanência. Os políticos, deputados, senadores usam a verba pública como querem. Inclusive, já tinha do Exército. Não essa separação do público do privado, como há mais ou menos em alguns outros países. A outra questão que define a república seria a cidadania. Uhum. Porque a gente tem uma grande questão de pensar a cidadania como direito ao voto. Votar não é cidadania. Cidadania é participação na riqueza pública. Então, no Brasil, lembrando de depois de Roma, o Rio de Janeiro foi a segunda cidade no mundo onde teve mais escravos. Era a primeira, né? Só perde para Roma. Então, a questão da escravidão, ela barrou totalmente a inserção da população na sociedade. Se for pensar a questão indígena, só vão ter direito basicamente no século XX. O próprio camponês, gente, o camponês no Brasil só vai ter direito, basicamente, a partir da década de 60. Então, todas essas camadas da sociedade, elas vão ficando à parte, longa parte da nossa história. Então, um bom livro que eu indico, tem em todas as escolas, que é esse aqui A Cidadania no Brasil, um Longo Caminho. Ele trata ótima sugestão. José Luiz Carvalho. Ele vai debater um pouco o que caracterizaria essa cidadania. Seriam direitos civis, políticos e sociais, tal como aconteceu na Inglaterra. Que é o civil, né? Eles se apoiam ali contra a monarquia absolutista. O cidadão tem direito ao espaço público. Esse direito ao espaço público vai levar a se organizarem em busca de direitos políticos, depois sociais. O que é que acontece no Brasil? Esses três direitos, o civil, o político e o social, nunca estiveram juntos de forma plena.
Mas, por outro lado, é na república que há espaço político para essa ação. Então, a gente tem que pensar uma república que busca criar a sua cidadania, os direitos para todos. Pronto, a gente então... vai ver por que no Brasil isso não aconteceu ainda. Porque é uma cidadania incompleta, porque a república no Brasil foi feita sem participação popular, com a elite do governo. Então, a gente vai ver a mudança e a permanência. Quais os caminhos a serem trilhados para criar uma república e uma cidadania de fato no Brasil. É isso que a gente vai tentar entender hoje. Logo após a proclamação da República, né, Deodoro, juntamente com a grande parte, né, dos seus apoiadores, decidem, né, oficialmente aí, né, pelo Congresso, ser o primeiro presidente, né, depois forma aí a Constituição, né, essa Constituição, o César já está dando aí uma ênfase, fica muito a desejar, né, sobre a questão da participação política, né, vamos dizer assim, de todos, né, todos os cidadãos, a gente pode verificar aí, e é a partir daí que vai surgir o governo da espada, né, que é de 1889 até 1894, justamente com esses dois primeiros presidentes serem militares, né, é isso, Thiago? Isso, acho que os dois primeiros presidentes que a gente vai ter, a questão de ser militar, porque não teve um voto direto, foi a questão de um voto indireto, onde a decisão foi num grupo específico. Tem uma coisa que o César me chamou a atenção, ele falando, é que realmente a República ela não foi pensada de base popular, não foi pensada vamos pensar no bem comum, no coletivo. Ela foi pensada a partir de uma elite econômica que tinha um total interesse de participar da política diretamente, que não se tinha espaço para participar dessa política, porque a monarquia em si ela não dava esse espaço. Onde na visão dos cafeicultores, que eram os principais fornecedores de riquezas na época para o Brasil, eles não tinham participação direta e nenhuma contribuição para a expansão do café. Não se tinha uma ajuda direta do governo para essa expansão do café. Então, o melhor caminho foi o quê? Mudar a forma de governo, né? Sair dessa monarquia, algo que não se tinha mais espaço para uma monarquia naquele momento, né? E assim enfraqueceu para a gente ter o processo de proclamação da República. Pronto. Então, nós temos aí já no próximo slide a Constituição. Podem colocar aí, por gentileza. Como ficou aí a primeira Constituição republicana no Brasil, né? Sendo a segunda da história. Lembrando que a partir daí, fazendo um contraponto com a de 1824, a primeira, já tem aí a questão do Estado laico, né? Uma vez que a religiosidade oficial era, né, católica, e a partir daí não. Com o advento aí da Constituição de 1891, nós vamos ter aí essa separação entre Estado e Igreja, não é isso, César? Sim, sim. O que essa Constituição 91 ela traz são alguns aspectos bem interessantes. O Estado laico, a gente quer um Estado laico, deixando bem claro, não é um Estado sem religião, é um Estado onde o direito privado do cidadão está garantido. Ele pode ter a religião que ele quiser. Você não pode fazer apologia nem proibir qualquer religião. É a pluralidade. Outra coisa bem interessante, que o primeiro nome do Brasil foi República Federativa dos Estados Unidos, porque a gente tentou copiar o modelo federativo dos Estados Unidos, que é uma federação composta por estados independentes, como até hoje é os Estados Unidos. Por que não deu certo? Que não deu certo? Porque nos Estados Unidos, o processo de independência em 1676 brotou dos próprios estados. Os estados participaram dessa formação de novo poder político, consenso político. No Brasil, não. E aí foi perdendo. Engraçado, no Brasil, gente, se criou rivalidade entre os estados enorme. Porque se cada estado era independente, eles poderiam tentar começar a lutar com os países. Teve uma briga fiscal enorme entre os estados. Não gerou essa união esperada, não. Verdade. Aí, pessoal, em relação ao voto direto, né, a gente pode perceber aí que o sistema seria presidencialista, né, com voto aberto. Olha só como são as coisas, né? Hoje em dia o voto é fechado, né, secreto. Mas na época não, o voto era aberto, limitado apenas para os homens, né, alfabetizados, maiores de 21 anos. A divisão ficaria executivo, legislativo e judiciário, acabaria ou abolia o poder moderador antigamente, né, que estava a ênfase aí o imperador.
o Senado deixava de ser vitalício, né? E outro detalhe que chama atenção é sobre as mulheres, né? As mulheres, mendigos e praças e religiosos, pessoal, ficavam, né, à margem da sua participação política, né, Tiago? Só lembrar assim, a questão do conceito de Constituição, que quando a gente fala esse conceito, você lembrar que assim, imagina como um conjunto de leis e princípios que tem a tentativa de organizar o país de uma forma de hierarquizar, deixar bem claro quais são seus direitos e deveres e organizar as funções de cada órgão, né? Quando veio a Constituição de 1891, que já tinha primeiro, como você mesmo falou. Foi bom as características, e outras das características que vale ressaltar é a questão do federalismo, da autonomia às províncias. No período monárquico, quando a gente falar período monárquico, vai lembrar Dom Pedro I, regente Dom Pedro II, a gente tinha a província do Ceará, a província do Rio de Janeiro, onde não... A província do Ceará, a província de Pernambuco, onde não se tinha autonomia diretamente, ou seja, eles não tinham autonomia. Tudo era centralizado na mão do Rio de Janeiro e há uma centralização política lá. Com a proclamação da República, a gente vai ter uma descentralização desses poderes com o federalismo, que deixa claro que deixa de ser província e se torna Estado. Ou seja, que dá liberdade para esses estados criarem leis, fazer empréstimo. Há uma liberdade mais econômica e política. Eu costumo fazer essa análise de hoje para os alunos tentarem entender como esse processo foi muito grande. Pronto, vou dar um exemplo aqui no estado do Ceará. Dia 25 de março foi feriado estadual. Ou seja, o estado ele tem liberdade de criar leis específicas, assim como um feriado. Como existe feriados que são federais, a título nacional. Então, isso mudou. Também. Oi? Municipais até. Também tem os municipais. Então, assim, esse quesito federalismo que vem como mudança nesse processo da Constituição de 1891, traz essa autonomia de poderes que deixa de ser província e se torna agora Estado. Isso dá mais liberdade para os governadores que a gente vai ter da época. Da espada, que repito, 1889 a 1894, pessoal, que o primeiro presidente, como nós já falamos, foi o Deodoro da Fonseca, com tendências, né, monarquistas, autoritárias, ele não soube, vamos dizer assim, combater as críticas e a oposição, e rapidamente ele saiu de cena, entrando no seu lugar o Marechal Floriano Peixoto, esse mais conhecido, né, pelos livros aí como Marechal de Ferro, porque ele, juntamente no seu governo, ele foi muito autoritário perante os revoltosos que aconteceram. Por exemplo, a gente pode citar aqui a repressão aos opositores, né, em revoltas federativas, né, lá no Rio Grande do Sul, e também a revolta da Armada também, que foi um ponto também que chamou atenção durante o governo dele. Então, a partir daí, quando ele sai, vai vir aí a República das Oligarquias, né? E é a partir daí que vai surgir toda essa politicagem, né, que dominou boa parte da República Velha. Pronto, exatamente, nós temos aí esses termos. Deixa eu fazer um levantamento aqui sobre esse conceito ainda. Quando tu falou do voto, né, que a gente liberou para homens maiores de 21 anos, aqueles critérios que a gente vai ter. No período da monarquia, o voto era censitário, ou seja, baseado na sua renda, se você tinha dinheiro ou não, aquela coisa toda. Então, quando você passa para esse período da República, você abre um pequeno leque, porque não é grande esse leque. A gente não tem, enquanto educação, pessoas alfabetizadas para participar das eleições. Isso vai ser algo que vai ser construído ao longo do tempo. Então, assim, se você for analisar, não há uma total liberdade ainda, não há aquele conceito de cidadania que o César trouxe, eu achei riquíssimo agora. Que cidadania é essa que a gente não está usufruindo desse nosso direito, dessa nossa liberdade? Então, ainda é muito limitado. Aí o próprio Marcelo já falou das mulheres que não têm direito ao voto, que isso ainda vai demorar um pouquinho. Então, assim, a gente tem que pensar que esse processo ele é muito lento, dessa conquista do voto. Aí vem o outro peso. O voto, ele não existe uma fiscalização como existe hoje. Hoje a gente
tem uma fiscalização bem específica a questão da justiça. Naquela época, não. Quem fiscalizava é a galera que ganhou, que legitimava, de certa forma, o que vai ganhar. Ou seja, então era muito difícil opositores ganhar, porque quem ia legitimar era quem estava no poder, quem ia Exatamente. fazer todo esse processo. E daí nasce alguns pontos específicos que a gente vai trabalhar agora, que é o coronelismo, voto de... No pressuposto do que vocês já falaram, né? Depois da República da Espada, vem aí a República Velha, com a oligarquia, aí está muito entrelaçada com os cafeicultores, com o Partido Republicano Paulista, que vai se unir com o Partido Republicano Mineiro. Então, a partir dessa ideia aí, dos mais ricos, né, estados agora, né, vamos ter aí essa manobra política. E uma delas é justamente essa, o coronelismo, que é um poder político, econômico, social, em que os coronéis, aí vem a figura do coronel, né, Tiago? Ele vai deter aí boa parte do seu poder local, conseguindo votos para os candidatos, repito, estaduais e depois federais, não é isso, Tiago? Sim, esse conceito de coronel, ele nasce da Guarda Nacional, né, que nasce no período que a gente vai ter das regências, né? Isso, com a intenção de controlar aqueles movimentos, né, eles vão ganhar esse título. E quando nasce toda essa estrutura pautada legalmente na Constituição, e de alguma forma você vai ter alguns eleitores em si, nasce também aquelas famílias mais ricas que se tem nesse período, que dominavam certas localidades, ela vai ter uma influência maior. E essa influência nasce desses coronéis que eram da Guarda Nacional antigamente, ou então gente que tinha muito poder aquisitivo. E há um controle muito grande de compra de votos, que é o que a gente vai chamar esse conceito de voto de cabresto, tá certo? Pronto, onde pode passar aí, César. Vai lá, César. Só lembrando, gente, que é uma charge, né? Você tem a soberania, ou também a república, mudança permanente. Você tem um governo soberano, mas não alterou muito a vida do campo e do trabalhador, né? Isso. Pronto, Thiago, prossiga aí. Aí são algumas fraudes, alguns exemplos, né? Sim. Aí há uma prática muito grande da questão de troca de votos, tá certo? Troca de favores por voto. Que se a gente parar a pensar, será que a gente faz aquele exercício? Será que atualmente ainda existe essa questão de você trocar o voto por dinheiro ou por algum emprego? Claro que nas capitais é mais difícil você detectar isso, mas nos interiores é um pouco visível. Principalmente em eleições municipais, você consegue identificar essa manipulação política, que nasce pós proclamação da República e é constituído nesse processo eleitoral que nasce quando a gente tem na primeira eleição já para presidente, que a gente vai ter o presidente civil, que vai ter o voto direto da população. Então, era muito comum essa prática e leva também uma questão política, uma questão social de intriga, de briga. Isso tudo o quê? Para eleger aquele representante da cidade, depois eleger um representante a nível estadual e depois eleger um representante a nível federal. Aí a gente vai dar isso um termo que é política dos governadores, né? Essa troca de favores, né? Que vai se engrandecer ao longo da República Velha. Se eu não estou enganado, é com Campos Salles, né? Sim, isso, exatamente. Ele que vai denominar esse termo, né? Para justamente ter todo esse processo. Pronto, que vai ter esse processo de alimentar. Isso vai pendurar por toda a República Velha, de alguma forma. Há uma manipulação política das pessoas, dos representantes que tinham poder aquisitivo alto e tinham essa influência. Pronto, então nós temos aí alguns exemplos de fraudes eleitorais, temos aí essa charge aí que era de defunto, né, olha só, que eram conhecidos como os defuntos cívicos, ou seja, as pessoas, como bem o Thiago falou mesmo, quem estava por trás, vamos dizer assim, dessas sessões eleitorais, eram pessoas nomeadas pelo governo, olha só a situação. Então, como um opositor iria vencer essas eleições, uma vez que eram bem manipuladas? Então, nós temos aí compra de votos, usos de documentos falsos, alterações de cédulas, olha só, pessoal, cédulas eleitorais que eram comuns naquela época, e o voto era aberto, ou seja, o sujeito entrar e dizer com quem ele votou.
Aí vem a questão do voto de cabresto, que era justamente esse sistema que o coronel, com o uso da força, às vezes com troca de favores, concedia, pressionava os seus eleitores, ou seja, seus capangas, ou seus trabalhadores ou funcionários a votarem no candidato indicado, né, César? Pronto. Existe o chamado fósforo também. Aí, porque você for pensar que trabalhador do campo, principalmente, ele não tinha muita opção, além de obedecer ao patrão dele, né? A estrutura do campo da cidade não dava muita opção ao trabalhador. Mas tinha o chamado fósforo, que era aquela pessoa, se alguém morreu, o cara ia e votava do lugar dele. A pessoa viajou, outro vai e vota. Teve casos que o José Murilo de Carvalho analisa, que pessoas já tinham morrido há 5 anos, o voto aparecia na urna. Teve um caso que o cara foi votar e tinha outro votando do lugar dele. Então, tinha toda uma manipulação política. E o Thiago retomou aí a política dos governadores. E aí a gente pensa, gente, o qual a república no Brasil ela é incompleta. Porque a república pressupõe a separação do público do privado. Então, os governadores vão trocando favores entre si em prol dessas elites estaduais, não em prol do seu próprio estado. É uma charge que descreve justamente como foi esse processo que nós acabamos de relatar, né? Justamente aí a cadeira no topo, onde tem aí os políticos, vamos dizer assim, né, oligárquicas, né, de São Paulo e Minas Gerais, né, pedindo aí para ter calma para o restante. Esses outros aí que estão querendo subir é justamente os outros estados que queriam também compor aí a poltrona da presidência da República, né? Já o outro slide aí, ou no caso, a outra charge, é a gangorra entre São Paulo e Minas, para deixar bem claro aí para os nossos governadores, nós já citamos aqui, que seria o apoio do presidente aos governadores em troca de voto, e os governadores em troca, né, vamos dizer assim, sustentava justamente essa política aí corrupta. Pessoal, o esquema, como nós já falamos aí, né, da política dos governadores, que era o presidente, né, que não intervia nos estados, né, e as oligarquias não intervia nos prefeitos, e o prefeito aí concedia aí favores, verbas, e o coronel conseguia, dentro do seu sistema, né, o curral eleitoral, o voto de cabresto, os votos necessários para que cada um pudesse, né, continuarem nesse processo aí que durou aí até 1930. Uma estrutura cíclica, né? O bom desse slide é quase um fluxograma de como se mantinha uma estrutura de exclusão social. Uhum. Né? De volta em volta, o governador trocava favores com o governador, trocava com o prefeito com o coronel local. No final, se mantinha uma estrutura quase inalterada. Exatamente. E para finalizarmos, né, nós temos aí o último slide, que é justamente o nosso próximo encontro, né? E a gente vamos debater aí, que é justamente sobre as revoltas que aconteceram, né, durante esse período. Repito, né, nem todo mundo aceitou, teve muita, vamos dizer assim, revolta e descontentamento desse regime político corrupto que aconteceu durante a República Velha, né, pessoal? Então nós vamos ter aí movimentos de contestação, tanto nas cidades como também no campo, é isso? Sim, sim. Fala, Thiago. É porque, por muito tempo, gente, se criou a ideia do Brasil Pacífico. Na verdade, houve muitas revoltas que foram esquecidas, né? Ou eram vistas de forma negativa. Por muito tempo, a gente vai ver, né, na próxima aula, a revolta da vacina. Era visto como um movimento de ignorantes. Hoje tem um novo olhar, porque a galera tinha um entendimento do que se estava fazendo e tinha pautas muito peculiares. Então, não é que o Brasil foi pacífico, a gente silencia esse movimento de contestação. A República surgiu com um projeto inovador, com muita esperança, embora o povo não tenha participado, existia um imaginário republicano de que mudando o governo e ter essa participação popular, que não veio. Então, você vai ter vários contentamentos com essa república que não se consolidou naqueles primeiros anos. Exatamente. Então, pessoal, para finalizarmos, nossa próxima aula será Mudanças e Permanências, parte 2, né? A luta pela cidadania. Gostaria aí de agradecer aí os professores César e Tiago aí por esse bate-papo, né, descontraído sobre esse movimento,
sobre esse momento e fazer, geralmente, essas mudanças e permanências que eu acho que são necessárias para que nossos alunos compreendam. Então, agradecer vocês aí por aceitar esse convite. Thiago, suas ponderações, Thiago. Eu que agradeço pelo convite. Foi bem produtivo trocar essas figurinhas, poder contribuir para os nossos alunos de Maranguape, de alguma forma que isso chegue até eles, né? E vamos lá para a próxima aula, trocar mais figurinhas. Gente, digo, né, as minhas palavras são as mesmas do Thiago. Compartilhar a ideia com os amigos, com os alunos, poder fomentar o debate de história. Então, pessoal, muito obrigado mesmo, de coração mesmo. E aos demais aí, vamos para os estudos. Até a próxima aula. Valeu, pessoal. Até, gente, até. Até.